Fala galera, hoje nós vamos falar galera sobre universo, tá? E sistema solar. É óbvio galera que nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, já que né, precisaria de vários vídeos para que se explicasse tudo perfeitamente, né? Outra coisa que nós não vamos fazer aqui também, né, é discutir qual é a origem do universo, como ele foi formado. Vamos falar única e exclusivamente sobre ele, tá? Sem debater aqui qual é a origem e de que forma foi feito, ok? Bom, galera, antes disso nós vamos falar sobre astronomia, né? É o campo da ciência que estuda os corpos celestes e sua posição no espaço sideral, bem como sua origem e seus movimentos, né? Basicamente, a astronomia ela vai estudar tudo relacionado ao espaço, né? Os tipos de movimento, né? Os corpos celestes propriamente dito. Tranquilo, galera? Interessante que com o passar do tempo, galera, várias civilizações foram fazendo né, observações diferentes sobre astros, estrelas, né? Várias civilizações têm relatos né, de várias civilizações com imagens desenhadas, né, estudos que eles faziam, meio que tentando descobrir por conta própria, sem muita ciência, né? Mas com isso aí é interessante que isso possibilitou o desenvolvimento de unidades de medida de tempo, né? Começaram-se então a se determinar dias, meses, estações do ano, né? E os próprios anos, né? Que inclusive há anos que são calculados de maneiras diferentes, né? Algumas pessoas têm o calendário solar, enquanto outros lugares, né? Utiliza o calendário lunar, beleza? Muitas dessas observações, galera, eram feitas através de asterismos ou constelações, né? Bom, asteriscos são arranjos de estrelas, tá, galera? No referencial da Terra. Parecem estar fixas no mesmo lugar. São aquelas estrelas que você, quando olha para o céu, parece que ela está sempre no mesmo lugar, tá? E elas, de uma certa forma, possibilitam que você divida o céu em várias partes, tá? Em partes menores, beleza? E o que são constelações? Constelações são delimitadas por linhas imaginárias que compreendem o asterismo ou outros planetas, estrelas e cometas entre si. Quando a gente olha né, uma certa constelação, a gente fala, ó, aquela constelação ali é tal porque forma o desenho tal, entendeu? E é interessante falar que os asterismos e constelações são muito importantes, né, foram muito importantes nas navegações antigamente, né, e até hoje são muito utilizados ainda, né, para ser um referencial para que você consiga navegar, seja no barco ou até mesmo andando de avião ou de carro, né? Obviamente que hoje em dia nós temos o GPS, que nos facilita muito e a gente não precisa mais ter esses tipos de complicações. Mas foi muito utilizado e ainda é utilizado em algumas áreas. Então vamos falar agora sobre galáxias, tá? Via Láctea e Sistema Solar. Então vamos começar a falar sobre galáxia, né? Galera, galáxias são bilhões de estrelas, tá? Gás e poeiras, tá? Unidos gravitacionalmente, todas elas orbitando em torno de um centro, né? É, Existem três tipos de galáxias: as espirais barradas e as elípticas, tá? E é interessante falar que talvez você não saiba, é que existem milhares de galáxias espalhadas pelo universo, né? Então, o sistema solar que está dentro de uma das galáxias, tá, galera? Agora, nós imaginarmos que existem milhares dessas, né? Para você ver o tamanho desse universo, né? A galáxia no qual nós pertencemos, né? No qual o sistema solar está dentro, tá, galera? É chamada de Via Láctea, né? Formada por milhões de estrelas e nuvens de poeira e gás, beleza? E logicamente nosso planeta, né? E o Sol, né? Lógico, né? O sistema solar, né? Onde fica o planeta Terra, é formado por uma estrela principal que nós chamamos de Sol, né? Sim, o Sol é uma estrela, né?
e mais alguns planetas aí, como o planeta Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E por alguns outros planetas anões, né? Recentemente o planeta Plutão foi rebaixado a um planeta anão, né? Além desses, nós temos também, galera, satélites, né? Que são corpos que ficam orbitando em torno dos planetas, né? Que nós temos, por exemplo, na Terra, a Lua, né? Inclusive essa descoberta sobre os planetas, tá? Sobre esses satélites, que acarretaram avanços significativos para o estudo do sistema solar, né? Que é atribuído a Galileu Galilei, embora há relatos de que outros já tinham conseguido observar satélites em outros planetas que não fosse o planeta Terra. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né, galera? Sobre o Sol, galera. O Sol que é o centro do nosso sistema solar, né? Obviamente, até por isso tem esse nome. A galáxia em que o Sol pertence, galera, é a Via Láctea, tá, galera? E a Via Láctea, ela é uma galáxia em espiral formada por 4 braços maiores e 2 braços menores. O Sol está localizado em um dos braços menores da galáxia, que é denominado braço de Órion. É o maior corpo celeste do nosso sistema solar, né? Do nosso sistema, tá, galera? Existem estrelas maiores que o Sol. E tem camadas externas, que é chamada de fotosfera, cromosfera, região de transição e coroa, e camadas internas, que são o núcleo, zona radioativa e zona de convecção. Então, a temperatura da fotosfera varia entre 3.700 e 6.200 graus Celsius, e é nela que ocorrem as manchas solares com tempestades mais baixas, com temperaturas mais baixas. A região central do Sol, o núcleo, tem temperatura aproximada desse valor enorme aí que vocês estão vendo, né? 15 milhões de graus Celsius. E é onde ocorrem as reações nucleares de transformação do hidrogênio em hélio, né? Que nós chamamos de fusão nuclear, né? Nós obtemos energia nuclear na Terra, mas através da fissão nuclear. Aí no Sol vai ocorrer a fusão nuclear, tá? Quando 2 átomos de hidrogênio se juntam e formam um de hélio. E a pressão é aproximadamente 250 bilhões de vezes maior do que a pressão atmosférica na nossa Terra, ok? Absurdo, né, galera? Muito grande. Já na cromosfera, a temperatura chega a esse valor aí de 500 mil graus Celsius, né? Por fim, a parte mais externa é a coroa solar. Já que nós já falamos um pouquinho sobre o Sol, vamos para outros componentes do nosso sistema solar. Agora iremos continuar nosso estudo falando sobre planetas e satélites, galera. Galera, planetas são corpos celestes que não têm luz própria, nem luz nem calor. Elas dependem de uma estrela, tá, galera? Para terem essas duas situações aí, tá? Luz e calor, beleza? Elas sofrem também a ação da gravidade, elas são atraídas para essa estrela, né? Então o Sol atrai todos esses planetas para o centro, né? Mas agora vocês podem se perguntar, mas Glauco, já que o Sol atrai os planetas, por que os planetas não se colidem com o Sol, né, galera? É devido à sua grande velocidade. Então, o Sol está sempre atraindo a Terra, por exemplo, mas a Terra passa com uma velocidade tão grande próxima ao Sol que ela consegue ter força suficiente para se afastar do Sol novamente, e aí é atraído novamente, e fica nesse ciclo sem fim aí, né, galera? É interessante falar, né, que o planeta, que o sistema solar existem, né, planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, planetas gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né, e que eles vão ter também alguns deles vão ter satélites que orbitam em volta dele. Mas o que vem a ser um satélite, galera? Satélites naturais são corpos celestes que apresentam órbitas definidas em torno de um corpo com maior massa,
Nosso satélite natural é a Lua, né, galera? Júpiter, por exemplo, possui 4 luas, né? Cujos nomes estão aí na tela para você. Marte, por exemplo, possui 2 satélites. Já Júpiter, por sua vez, pode possuir até 69 satélites, tá, galera? São 53 já confirmados, mas ainda existem alguns que ainda estão em análise. E só para constar, Gamínides é o maior satélite natural de Júpiter e também é o maior satélite natural, tá, do Sistema Solar. Agora vamos falar de mais 2 elementos que são comumente confundidos, tá? E vamos tirar aqui algumas conclusões. Vamos falar sobre cometas e asteroides. Os cometas, galera, são corpos celestes que também são presos assim como os planetas, tá? Os cometas também são presos gravitacionalmente ao Sol. Então eles ficam orbitando em torno do Sol constantemente, galera. Diferente das órbitas dos planetas, os cometas têm órbitas bastante elípticas, tá? São mais achatadas, né? As nossas órbitas são muito menos elípticas do que a dos planetas, é muito menos elíptica do que dos cometas, né? Em alguns casos sendo considerados quase circulares, né? Eles são formados por gelo, rocha e poeira interestelar, beleza? Bom, galera, coloquei só para a gente poder falar um pouquinho sobre ele, né? Um dos cometas mais conhecidos é o cometa Halley, né? O cometa Halley ele tem um período orbital de mais ou menos 75 a 76 anos, ou seja, é o tempo de que ele demora para fazer o movimento dele. A última vez que ele passou próximo ao planeta Terra que nós conseguimos ver foi em 1986, tá, galera? Se você está querendo ver o cometa Halley novamente, é só esperar até 2061, que curiosamente também dessa vez será muito mais, provavelmente muito mais brilhante do que em 1986, né, já que estará do mesmo lado da Terra com relação ao Sol. Já os asteroides, galera, também orbitam em torno do Sol, porém a composição deles, galera, são de materiais rochosos ou metálicos. Estima-se que provavelmente são resíduos remanescentes da formação de um sistema que não conseguiram se formar em um planeta. Quando eles interagem com a atmosfera terrestre, galera, são chamados de meteoros, tá? Quando eles começam a chegar no planeta Terra, são chamados de meteoros. E quando eles atingem a superfície, são chamados de meteoritos, né? E agora, nesse momento, nós vamos tentar falar com vocês um pouquinho sobre alguns termos que são utilizados em filmes de ficção científica, né? Como, por exemplo, anos-luz. O que seria anos-luz? Quais seriam as condições para que o ser humano vivesse em outros planetas, tá? Existem outros planetas e outros sistemas, né? Essas dúvidas nós vamos tentar tirar aqui. Um ano-luz, galera, representa a distância que a luz percorre, na luz que é a maior velocidade, né, que nós consideramos aí, percorre em um ano, galera. Só para vocês terem a ideia aí de quanto isso é grande, é 9,5 vezes 10 a quinta, tá, metros. Ou seja, é 9, 5 seguido por 14 zeros, tá, galera? Para vocês terem a ideia de como o universo é tão grande, a Terra está a 26 mil, olha só, multiplica esse número de 9,5 vezes 10 a quinta, ainda a 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Se nós pensarmos que existem milhares de galáxias, né, galera? O quanto isso não é grande, né? E para se ter vida humana fora da Terra, será que teríamos como? É importante dizer aqui, galera, que existem inúmeras condições necessárias para que vida humana possa acontecer em qualquer outro planeta que seja, tá? Falaremos de algumas delas, tá, galera? Muito pouco dentro de todas as condições que seria necessário. A primeira é que a pressão deveria ser muito próxima de 1 atm, que é a pressão atmosférica da Terra.
A segunda, por exemplo, é a temperatura em poucas dezenas, né? Imagina, poderia ser viver no planeta com temperatura com muitas dezenas de graus Celsius, né? Essas duas condições, por exemplo, dependem do tamanho do planeta e a distância que esse planeta está de uma certa estrela que ele orbita. No nosso caso, a distância que nós vivemos do Sol, né? Que é a estrela que nós orbitamos. Além disso, faz-se necessário algumas elementos básicos, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que são os componentes mais importantes aí para a nossa vida, né? Esse processo hipotético, né, galera, de conseguirmos modificar um planeta a ponto de vivermos no planeta, tá, galera? É chamado de terraformação. É óbvio que também outra condição, galera, que é extremamente importante para que haja vida no planeta, né? Que a gente consiga viver, é a água, né? Não coloquei aqui por ser tão óbvio de se compreender isso, né? E até existem, né, galera? Já que a gente vai falar aí sobre outros tipos de planeta, existem outros planetas, tá? Fora do nosso sistema solar, beleza, galera? São chamados de exoplanetas, tá? Que são estudados, mas com muita dificuldade, já que eles estão muito distantes, como eu já disse, os planetas não possuem luz própria, né? É, com o objetivo de saber se teria como um planeta ser próximo ao planeta Terra. Uma outra curiosidade interessante aí também é que o Brasil oficialmente batizou uma estrela e um planeta, tá, galera? A estrela nós demos o nome de Tupi e o planeta nós demos o nome de Guarani, em um sistema planetário diferente do sistema solar. E só para começar falando de estrelas e terminar falando de estrelas, galera, as estrelas são classificadas, tá, de acordo com o seu ciclo, tá? As estrelas têm um ciclo de vida, tá? Pode-se dizer assim que elas nascem, crescem e finalmente morrem. Algumas morrem enquanto algumas definham pela eternidade. Isso depende de suas massas. E esse ciclo é conhecido como ciclo estelar, tá? Para simplificar aqui para vocês, é óbvio que a gente não vai se aprofundar muito, tá? Mas elas podem variar em uma anã marrom, anã vermelha, gigante vermelha, estrela de nêutron, ou até mesmo chegar a ter um buraco neutro, que isso é assunto para outra hora, né? Dentre outras. E dentre outras, né, galera? Tem outras classificações aí também. A classificação das estrelas também pode ser por coloração. A classe O normalmente são azuis, a classe B são azuis e branca, a classe A que são as brancas, assim como a classe F também. Porém, a classe A tem maior, são as que mais nós vemos ao olho nu na Terra, tá? Já a classe F tem menor temperatura e massa do que na classe A, embora as duas sejam brancas. Tem a classe amarela, né, que é a classe G, que é a amarela. O Sol está nessa classificação, tá, galera? Se alguém perguntar aí, tentar saber aí, o Sol é considerado classe G a nível de coloração, beleza? Tem a classe K, que é a laranja, e a classe M, que são as vermelhas, tá? Que são as mais numerosas no céu. Beleza, galera? Então, galera, eu espero que tenha sido interessante o assunto aí. É óbvio que a gente não se aprofundou muito no assunto, mas eu acho que eu tirei algumas dúvidas e também falei sobre algumas curiosidades do nosso universo aí. Beleza, galera? Então, galera, estudem e até a próxima aula.